Depois da manifestação do professor Walter, passo a palavra ao senhor José Geraldo de Vasconcelos Baracuí, representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, pelo prazo de 10 minutos. Obrigado. Eu vou pedir, como tem muitos inscritos, se puderem antecipar, para nós é importante para que a gente possa ouvir a todo mundo, ok? Obrigado, deputado. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, mesa. É com muita honra que eu estou representando hoje o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, entidade que congrega 1.200.000 profissionais que atuam em todo o Brasil. Gostaria de registrar aqui a presença dos conselheiros federais dos vários estados da nossa federação, que estão aqui presentes. Tínhamos uma plenária hoje, ela foi suspensa. Ao mesmo tempo, de também agradecer a presença das lideranças das entidades de classe, do CEDEM, do Colégio de Entidades Nacionais, que congrega 25 instituições nacionais no Brasil, está sendo representada aqui pelo seu presidente. Ao mesmo tempo, também de registrar e agradecer toda a articulação realizada pela Câmara de Agronomia, na pessoa do Kleber, que também está aqui presente, onde congregou e coordenou todas essas discussões perante ao Conselho Federal. Ao Kleber, que me orientou, inclusive, na linha de defesa aqui, quero dizer, se eu for feliz da minha defesa, eu serei um bom aluno. Caso contrário, é de minha inteira responsabilidade de provar a minha incapacidade de defesa da nossa categoria. Senhor presidente, eu queria dividir a minha apresentação em 3 rápidas referências. Primeiro, um aspecto histórico, um aspecto legal e as definições, as considerações finais. Eu gostaria de resgatar um pouco esse cenário já colocado por Emílio e pelo Benedito do que é hoje a agricultura ou o agronegócio brasileiro. É bom se reportar que nos idos aí de 1500, precisamente de 22 de abril, quando Cabral aqui aportou no nosso país, não existia toda essa pauta de exportação já aí colocada. A América, senhor deputado, toda a América não deu nenhum mamífero domesticado de valor econômico. Chegou aqui com o Cabral, a galinha e o caprino, foram os primeiros animais exóticos. Ao longo do processo histórico do país, mais precisamente por volta de 1750, com a sistematização da chegada desses produtos brasileiros, foi que começou a pesquisa de aclimatação e fazendo com que o boi indiano ou europeu, o caprino, o suíno, a ave, o equino, e aí produtos agrícolas como soja, laranja, café, cana-de-açúcar, nada disso existia no Brasil. E essa história, senhor presidente, foi criada a partir de uma pujança das ciências agrárias, que desde 110 anos atrás, no nosso país, com as 5 principais escolas de agronomia aqui existentes, começou a tratar como primeira gradação do café brasileiro, fazendo com que, nos dias de 1920, 80% das exportações brasileiras, e todas as exportações, não fosse apenas da agricultura, mas representava do café brasileiro. Mas com as escolas de agronomia naquela época formada e com a quebra da Bolsa, logo de imediato, fez com que o país diversificasse toda essa agricultura e melhorando as suas pastagens, melhorando a aclimatação e a genética dos mamíferos que estavam sendo domesticados, foi feito, senhor deputado, pela agronomia, inicialmente pela agronomia brasileira. Hoje esse cenário aí apresentado pelo Emílio, de toda essa conquista do avanço do nosso agronegócio, que cresce inclusive com crise, é fruto de um trabalho árduo de todas as profissões, não só agora do agrônomo, mas do médico veterinário e do zootecnista. A propósito, senhor deputado, nós do Conselho de Engenharia e Agronomia tratamos os engenheiros que trabalham com a zootecnia com maior orgulho. Esse ano, de 1.200.000 profissionais de sistemas, nós tivemos o prazer de premiar um gaúcho, um engenheiro agrônomo gaúcho, está aqui o chanceler
Mário Amorim, que fez esse crivo, em decorrência de um fato inédito desse engenheiro agrônomo, que foi o primeiro coordenador do curso de zootecnia em Uruguaiana. A partir deste mérito, esse engenheiro agrônomo foi galardoado pelo maior prêmio que o sistema oferece à sociedade. Então, de toda essa história, de todo esse complexo dessa história, senhor presidente, é que nós passamos a registrar que somos parceiros e achamos extremamente importante essa parceria com a zootecnia. Não compreendemos, como a Célia aqui apresentou, que seria imoral essa duplicidade de informação que nós temos. Sim. Seria bom lembrar, e a Célia assim me corrige, que o orientador do doutorado da própria Célia é um engenheiro agrônomo. E veja a especificidade, o encaminhamento que assim exige a pesquisa em um doutorado em reconhecer que é um engenheiro agrônomo. E, salvo engano, me corrija o doutor Walter, pela pesquisa que eu fiz também em seu currículo Lattes, também o seu orientador é um engenheiro agrônomo, o seu orientador de doutorado. Isso faz com que mostre a perfeita capilaridade que existe dentro da sintonia com a agronomia, a zootecnia e a medicina veterinária. Vejamos, senhor presidente, eu pediria para colocar os slides, só tenho apenas 2 slides para ser colocado. O retrato da agronomia brasileira, representada pelos cursos, enquanto chega o slide. Nós queremos dizer que somos 100 mil profissionais registrados no Conselho, registrados com atuação. Se usar a lógica que foi apresentada pela professora Célia e discordada pelo Conselho Federal a quem registra nos conselhos, usando essa lógica que tem outros profissionais no campo da engenharia agronômica trabalhando sem registro, multiplicaríamos simplesmente por 5, seríamos 500 mil profissionais na engenharia agronômica atuando no nosso país. Ainda enquanto não chega o nosso slide, para se dar um exemplo da perfeita capilaridade que ainda existe hoje no nosso país, desse triunvirato de medicina, zootecnia e agronomia, dando como exemplo o curso de Viçosa. Hoje, o curso, como referência, o curso de zootecnia de Viçosa, tem 15 zootecnistas, 9 agrônomos e 5 médicos veterinários. Se vamos olhar o curso da Unesp, em São Paulo, da confirmação de currículo, nós podemos verificar essa equivalência, onde o curso de agronomia e de zootecnia, no departamento aplicada de biologia, nós temos praticamente todas as disciplinas. No departamento de economia rural, todas as disciplinas ministradas para o curso de agronomia são ministradas para o curso de zootecnia. E assim sucessivamente. Temos aqui, deputado, depois deixamos para fazer esse acompanhamento, mostrar a semelhança efetiva desses cursos. Resiste também, salvo engano nos dados, que existe no país 50 cursos de pós-graduação de zootecnia. E muito mais, talvez, do que o triplo, juntando com a agronomia e a medicina veterinária, de forma que essa facilidade da capilaridade na formação da pesquisa brasileira só tem facilitado essa questão. Por favor, coloque o primeiro slide. Bom, a pergunta que nós fazemos é se o engenheiro agrônomo tem competência para o exercício profissional de zootecnia. Esse é um relato meramente legal, e eu peço já para colocar o slide para mostrar o histórico do que nós somos. O engenheiro agrônomo, 94 mil, além dessa divisão da engenharia agronômica com registro do país, nós temos ao lado os técnicos, que também os técnicos de zootecnia são registrados no nosso conselho. Temos mais aí uns 70 mil, que faz só na área de ciências agrárias como um todo, cerca de 170 ou 165 mil profissionais com registro, sendo perfeitamente atuando na sua profissão no campo legal. O seguinte, por favor. Se nós podemos verificar o histórico, todo o processo da criação da profissão, nós temos o registro aí de 1933, onde dá a competência ao engenheiro agrônomo na atuação nessas duas áreas, conforme já colocou por Emílio, na questão vegetal e na questão animal. A lei
a lei de criação do sistema, a 5194, o sistema Confecrea, que dá plenos poderes para que possamos dar atribuição em cima de todo esse complexo de carreira que existe dentro do nosso Conselho. Então, através da resolução 218 de 73, fruto dessa lei, nós temos as atividades profissionais da função de conteúdo profissionalizante, dando um amplo direito legal à atuação do engenheiro agrônomo. Já do Conselho Federal de Educação, em 69, também amplia o reconhecimento da inter-relação entre agronomia e zootecnia. No parecer que cria o curso de zootecnia, é dito como justificativa a inter-relação já existente entre a agronomia, a zootecnia e a medicina veterinária. Verificamos ainda que no Conselho Federal de Educação também, em sua resolução de 38, 75, estende os conteúdos profissionalizantes de zootecnia para o engenheiro agrônomo. O Conselho Federal também, em 84, amplia o conteúdo da zootecnia e da zoologia na engenharia agronômica. A Lei 9394, a Lei de Diretrizes Básicas, também coloca o núcleo de conteúdo de zootecnia e fitotecnia para a engenharia agronômica. Então, a grande pergunta, senhor presidente, essa PL garante essa tranquilidade e esse histórico que já bem reproduzido por Benedito e por Emílio nessa ação que nós temos, nesse resultado do agronegócio brasileiro? Essa performance desenhada pelo Emílio, dizer que o agrônomo seria um saci pererê, ou seja, faltaria uma perna. Eu diria muito mais, não só uma perna, meu caro Emílio, mas o próprio espírito do engenheiro agrônomo. A matemática está para a engenharia, certamente como a produção vegetal está para a agronomia. Imaginemos que no cálculo de estruturas, seria a mesma lógica dizer que um matemático teria muita mais competência de fazer um cálculo de estrutura do que um engenheiro civil, alegando porque eles têm muito mais disciplina de cálculo do que efetivamente na sua função do engenheiro civil. Para concluir, então, doutor. Eu compreendo que nós temos de manifestar radicalmente contra a exclusividade dada aos zootecnistas e aclamando pela continuidade do atual processo, da atual legislação, do complexo de legislação aí existente, em nome do crescimento da nossa agricultura, em nome do crescimento da nossa sociedade. E não podemos, deputado, simplesmente rasgar a história do que conquistou a agronomia brasileira para a sociedade de todo mundo, que hoje tem um alimento mais barato, tem um alimento com maior produtividade, maior exportação. Conquista essa, não só do agrônomo de verdade, como o médico veterinário e o zootecnista, mas, sobremaneira, tendo o alicerce da agronomia brasileira. Muito obrigado. Obrigado ao Zé Geraldo e passo a palavra ao senhor Cássio José da Silva, professor doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília e diretor estadual da Associação Brasileira de Zootecnistas pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que... Devolvo a palavra aqui à presidência ao deputado Evair. Gostaria de dizer que desde o início nós temos buscado sempre o diálogo. A deputada Júlia Marinho, ela procurou um consultor legislativo aqui dessa casa, coincidentemente um engenheiro agrônomo, que participou do início ao fim da concepção desse projeto de lei, né? E eu quero mostrar que mesmo com algumas anomalias que nós temos hoje, em termos de conhecimento técnico-científico, o campo de atuação não será alterado, não será afetado para nenhuma das profissões. Então, eu acho que vale a pena acrescentar nas argumentações que a vigência da linha C da Lei 5.550 de 68 provoca sérias anomalias aí, pois permite que agrônomos atuem em áreas comuns de zootecnistas e médicos veterinários, e veterinários atuem em áreas comuns entre zootecnistas e agrônomos, mesmo sem ter formação técnico-científica para isso. A gente pode citar alguns exemplos aqui, como agrônomos mantendo o direito de atuar em áreas de melhoramento animal, higiene e profilaxia zootécnica, tecnologia de produtos de origem animal, com pouca ou nenhuma carga horária sobre essas disciplinas. Médicos veterinários mantêm o direito de atuar em áreas como forragicultura, conservação de forragens,
projetos de construções rurais, impacto ambiental, tecnologia de uso de dejetos, tá? Mesmo sem tendo pouca carga horária nessas disciplinas aí. E no caso do médico veterinário ainda é mais gritante ainda, tá? Porque, por exemplo, cálculo, física, química analítica, fertilidade de solos, desenho técnico, construções rurais, botânica, fisiologia, máquinas agrícolas. É possível, doutor Júlio, fazer zootecnia sem o conhecimento dessas disciplinas? Tá? É por isso que na década de 70, cientes desses conhecimentos combinados, da importância desses conhecimentos combinados aí, e imaginando o crescimento do agronegócio brasileiro, produtores rurais, agrônomos, veterinários entenderam a necessidade de um profissional diferenciado para trabalhar nessa área, produzindo ciência e tecnologia para a produção animal. Tá? Nós estamos falando do zootecnista. E na visão de um docente aqui que ensina zootecnia em uma escola de agronomia e medicina veterinária, nós notamos claramente aí, na medicina veterinária, quando eles buscam estudar o animal como um indivíduo, individualmente, devido ao excesso, não, à grande carga horária, nessas áreas de clínica e de cirurgia. Diferentemente do zootecnista que estuda coletivamente os animais, com foco em sistemas de produção, manejo, gerenciamento, tá? Nutrição e diversos outros aspectos aí. Importante ressaltar também o crescimento vertiginoso de conhecimentos gerados pela pesquisa, atualmente feita majoritariamente por zootecnistas em zootecnia, tá? Na área de zootecnia, respaldados pela essa formação que recebem aí na graduação. Uma outra questão que eu queria colocar é que esses argumentos aí de estarmos pleiteando reserva de mercado e que a aprovação desse PL fere a Constituição Federal, são totalmente infundados. A gente sabe que nesse artigo 5º da Constituição Federal é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá? E aí eu digo que, por conta de um projeto que busca o direito de estabelecer, passando por cima, por que ir contra esse projeto, que busca estabelecer justiça passando por cima da Constituição Federal? Nessa premissa, engenheiros agrônomos, mesmo não tendo todas essas qualificações para serem titulados como zootecnistas, de acordo com as diretrizes curriculares dos seus cursos, têm o direito acobertado aí erroneamente, injustamente e absurdamente por essa linha C, da Lei 5.550 de 68. Tudo bem, o campo de atuação continuará aberto, e aí quem arcará com as consequências será o agronegócio brasileiro, consequentemente toda a sociedade, tá? Pois a atuação de veterinários em zootecnia não será prejudicada, e a gente sabe que ela não será prejudicada, está escrito no projeto isso aí. Então, a roupagem desse atual projeto de lei, no que concerne ao artigo 3º da lei, nada fere a autonomia dos grupos profissionais pré-existentes. Apenas estabelece competências e habilidades já estabelecidas nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em zootecnia aprovados em 2004. Tá? Não prejudicaria a produção animal desse país, uma vez que o contingente de zootecnistas garante a manutenção e os demais profissionais também poderão continuar atuando. Tá? Então eu pergunto, onde está escrito no SPL que haverá restrição de área de atuação? Tá? Os acadêmicos que hoje cursam graduação em medicina veterinária e agronomia, ao contrário do que foi publicamente afirmado, não terão suas perspectivas profissionais frustradas, pois prospectam, como foi dito aqui, em medicina veterinária e agronomia, e não em zootecnia. Caso tivessem perspectiva de atuar como zootecnistas, matriculariam em um dos mais de 100 cursos de zootecnia presentes no Brasil. Se existem 3 profissões, agronomia, veterinária e zootecnia, cabe a cada uma delas atuar na sociedade em seus respectivos nichos. Já perguntaram se os zootecnistas aí reivindicassem o diploma de engenheiro agrônomo no seu curso, porque no seu curso tem disciplinas de solos e máquinas agrícolas, por exemplo? O engenheiro agrônomo, por acaso, é titulado em engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de pesca? Pelo fato de cursarem algumas disciplinas? Então eu fecho aqui com algumas perguntas, Por fim, a quem cabe a responsabilidade de fiscalizar um profissional que exerce uma função que é fiscalizada por um outro conselho? Por exemplo, um agrônomo exercendo a zootecnia, sendo que a zootecnia é fiscalizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Isso é mais uma das anomalias que essa linha C ela vem provocando. Por que, então, ao cerceamento da nossa atividade profissional, principalmente pelo CFMV, por meio de várias resoluções que restringem o nosso campo de atuação?
Então é preciso saber onde que está realmente havendo aí reserva de mercado. Então, se não fossem esses e diversos outros exemplos de corporativismo, reserva de mercado, talvez nós nem estaríamos aqui hoje. Tá? Se estamos aqui é porque esse assunto afeta desde estudantes, profissionais formados, para poder encerrar, doutor Cássio, zootecnistas de norte a sul do Brasil, tá? E também toda a sociedade. Se nós estamos aqui é porque algo está errado. Mas o que nós queremos é buscar um consenso, e é isso que nós viemos fazendo desde o início, procurando todas as instituições, tá? E chegando aqui nesse momento. Obrigado. Obrigado, doutor Cássio. E passo imediatamente a palavra ao doutor Josélio Andrade de Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. O senhor pediu ao doutor Josélio a compreensão um pouquinho, o deputado Reis vai ter que se ausentar e, regimentalmente, tem direito de fazer uma explanação e pedir a sua compreensão para que o deputado pudesse se manifestar. Também quero registrar a presença do deputado Marcon, que já passou por aqui. Senhor presidente, colegas parlamentares, e aos veterinários, agrônomos, zootecnistas, enfim, a todos que estão presentes aqui. Dizer da satisfação de estarmos debatendo esse tema que a deputada Elcione está propondo, traga esse projeto novamente em debate aqui na Comissão de Agricultura, porque vocês tenham noção, é onde a gente atua e trabalha. Que é o deputado Colato, parceiro já de vários mandatos, engenheiro agrônomo também como eu. Aqui está o deputado Maldaner, presente conosco, economista, mas também ligado à produção. Aqui está uma grata revelação para o pessoal do Espírito Santo e de Minas Gerais, o deputado Evair, que vem se somar conosco agora nessa luta na defesa do setor primário. Então, é o que nós fizemos nessa comissão, para que todos que estão aqui, os zootecnistas, veterinários, agrônomos, possam entender. O nosso foco aqui nessa comissão, eu estou no 5º mandato, é pautado na produção primária do Brasil. Então, vários avanços nós tivemos e essa comissão é responsável. Então, só para dizer que quando o parlamento brasileiro, quando a política brasileira está tão desmoralizada, para dizer que aqui tem gente que trabalha em prol de um setor que hoje é o responsável pela maior geração de empregos que tem no Brasil, que é o setor primário. É o que nós fizemos aqui. Eu tirei um ginásio agrícola, para vocês terem noção, depois me formei técnico agrícola, primeiro em Candelário me formei técnico agrícola, e o Evair fala muito no Quixute, nós temos algumas coisas em comum, Evair, na nossa infância lá, depois técnico agrícola no Alegrete, lá na escola, e fui fazer agronomia em Santa Maria. Tanto no ginásio como no técnico, também na faculdade, eu cursei disciplinas ligadas à produção animal, bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, avicultura, suinocultura, sei lá, alimentação, pastagens, tudo isso a gente fez, e hoje sou produtor rural, não atuo diretamente na profissão, mas já eu trabalhei como agrônomo até 1981, 82, depois eu me dediquei à agricultura, à pecuária, à produção, afinal hoje, e posteriormente eu chego aqui nessa casa em 1999. Para que vocês tenham uma noção, nós ajudamos muito. O Maldaner chegou depois, o Celso chegou agora, o senhor já estava aqui, mas quem se dedica a essas bandeiras que a gente defende, para que o Brasil seja o maior exportador de boi do mundo, nós participamos desse processo. Essa casa participou, e essa comissão participou. Se o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, nós também participamos. Primeiro ao produtor, vamos render homenagem ao produtor. É ele, é a parte fundamental, as quase 5 milhões e 400 mil propriedades rurais do Brasil. Depois, aos técnicos das diferentes áreas que fizeram também essa parte nas pesquisas. E vi professores aqui falando nas universidades que nós temos, nas empresas estaduais e na própria Embrapa, que é a nossa empresa, e as próprias empresas da iniciativa privada que fizeram o Brasil ter a excelência dos rebanhos bovinos, ovinos, suínos, aves, enfim, leite. Nós chegamos aqui, tinha 19 bilhões de litros de leite. Hoje nós temos 36. Nós tínhamos lá 140, 150 milhões de bovinos, temos mais de 200 hoje. E assim o Brasil foi conquistando esses degraus. Então, o que eu vejo, e juntamente com o Colato, que é agrônomo, e a gente mexe muito com essa questão, embora alguém pense às vezes em reserva de mercado,
E a ministra Cátia Abreu está incorporando isso. A gente tem lutas. Fizemos, por exemplo, no Ministério da Agricultura, o agrônomo e o veterinário, e até os zootecnistas, serem hoje fiscais federais. Nós participamos, Colato aqui, que participa comigo há mais tempo, para que hoje exista essa carreira dos fiscais federais agropecuários. E agora, recentemente, na greve, recentemente, nas últimas semanas, nós conseguimos mais um degrau para os agrônomos, veterinários e zootecnistas. Vão ser auditores fiscais, ok? Auditores. E amanhã vão se equiparar aos auditores da Receita e aos auditores também do Ministério do Trabalho. Porque eles podem ser auditores e receber uma remuneração melhor, e os nossos colegas agrônomos, veterinários ou zootecnistas não possam ter a mesma titulação pela importância que tem as nossas profissões, ok? As nossas, porque aqui todas são iguais. Então a gente trabalha nessa linha. E para vocês terem uma ideia, o campo que se abre, Santa Catarina, Colato, tu e o Maldaner, que são de Santa Catarina, já o desenho que Santa Catarina fez, não sei se tem alguém de Santa Catarina aqui, né, dos veterinários, agrônomos, zootecnistas estão aqui, para vocês terem uma ideia, o campo que se abre para os profissionais da nossa área, não exclusivamente veterinários, agrônomos ou zootecnistas, mas é um campo enorme, né, em cima das auditorias feitas pelos fiscais federais, hoje auditores federais, e depois, né, assim terão os estaduais e, logicamente, da iniciativa privada. Né? Porque vocês podem imaginar, pela potencialidade do Brasil, esse processo estava travado. E com essa mexida, e logicamente nós encontramos os fiscais, hoje fiscais e já auditores logo, também querendo fazer uma reserva de mercado. Então essa reserva não é do agrônomo, não é do veterinário, nem do zootecnista. Acho que o que vai calcar, e alguém já falou isso que me antecedeu, é a qualificação, a qualidade. Não é porque eu seja engenheiro agrônomo, ou seja veterinário, ou seja zootecnista, eu vou ser dono do mercado, ou só porque uma lei diz que seja assim. Okay? O que muito mais vai valer é a minha qualificação, a minha qualidade. Assim como para ser deputado, eu tenho que disputar a tapa os votos para me eleger e vir aqui. Assim, um agrônomo, veterinário, zootecnista também tem que ter a mesma qualificação e ele vai dominar o mercado. Okay? A gente vê hoje, no setor de avicultura, apesar de todo isso, digamos assim, o tamanho da nossa Embrapa, a iniciativa privada dando de goleada para chegar na produção de frango que nós temos hoje no Brasil. Okay? E muito mais, né, a iniciativa privada que fez a qualificação e a qualidade. Aí tem muitos zootecnistas, tem muito agrônomo, muito veterinário que fizeram isso acontecer. Então, a colocação para vocês, eu acho que nós temos muito a trabalhar, e eu sinto, viu? Eu já senti por manifestações aqui o acirramento que existe. Nós somos irmãos. Acho que a gente não pode, nesse instante, ser antagônicos. Aqui o zootecnista, do veterinário do agrônomo, ok. Acho que todos nós temos que trabalhar para que o Brasil vá para frente. É isso que a gente procura fazer, certo? Então, nessa linha, as potencialidades do Brasil, todo santo dia, vocês não possam imaginar o que nós enfrentamos aqui. Okay? Agora, na engenharia genética, né, que a gente conseguiu através da transgenia todo santo dia. Agora falo dos agrotóxicos, não tem nada de agrotóxico, são defensivos agrícolas. Ninguém vai numa farmácia para comprar um remédio e o cara chama de veneno. É a mesma substância química. Isso nós enfrentamos todo santo dia, alguém falando mal do Brasil. Nesse instante, era para estar acontecendo uma reunião sobre a questão indígena. E jogam lá fora, no Brasil, lá fora, brasileiros que vão dizer que nós estamos vendendo soja manchada de sangue, boi manchado de sangue, tudo ou mais. Isso desmerece o nosso país. Seja nas questões ambientais, que nós fizemos uma legislação, e esse colega aqui, o Colato, foi um dos que mais trabalhou essa questão, o novo Código Florestal Brasileiro, né, que nenhum país do mundo tem. Quem é agrônomo, quem é veterinário, quem é zootecnista, pode imaginar, saiba, que estudou um pouquinho, vai ver, não tem país do mundo que tinha um APP de 100 a 500 metros, na beira de qualquer sanga, de qualquer rio nesse país. O Brasil tinha. E não tem nenhum país da Europa, nenhum país dos Estados Unidos, na América do Norte, na Ásia, com isso. Então nós fizemos isso, para que a gente possa avançar na produção, nessa fantástica economia que tem o Brasil. Com as terras que nós temos, com o clima que nós temos, com as águas que nós temos, com os produtores que nós temos, com os técnicos que nós temos, se não nos atrapalharem, o Brasil será a maior nação agrícola do planeta.
Agora, desde que não nos atrapalhe. E o que eu venho chamar a atenção de vocês aqui, nesse momento, nós temos que ter um entendimento. E não tem que nós que somos irmãos, nos atrapalharmos. Temos que ter um equilíbrio para fazer com que o agrônomo que estudou essas cadeiras, que o veterinário que estudou essas cadeiras, né, que o zootecnista que tem mais especialização nessa mesma área, nós possamos andar. Okay? Então, essa é a ideia que eu quero deixar para vocês, de alguém que já está há 42 anos formado, né, fiz agora, recentemente, esse ano, estamos falando de 42 anos de formado, e trabalho nessa profissão. Okay? Mas fora o técnico agrícola, fora o ginásio, eu já tenho mais de 50 anos dedicado a essa causa. E hoje me dedico à produção. Okay? E, esporadicamente, sou deputado, defendendo o nosso setor aqui nessa casa. E é muito difícil defender. Então, para os zootecnistas que aqui estão, para os agrônomos e também os veterinários, nós temos que ter um equilíbrio e acharmos a forma. Mas muito mais vale, não uma lei, vale a competência do profissional. A competência, ele é que vai mandar no mercado. As empresas que se estabeleceram hoje, okay, que nós temos no Brasil, grandes cooperativas no Paraná, algumas em Santa Catarina, outras no Rio Grande do Sul, que começou o modelo. E hoje o Paraná dá um exemplo, cooperativas ou grandes empresas privadas, né, que a gente tem hoje no Brasil, é uma fábula. O que nós não podemos é nos atrapalhar. Então, essas questões, quando a gente vê lei, vi a professora Célia falar, e alguns outros mais falam em lei, vamos ter que ter cuidado nessas questões, porque se o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, é o maior exportador de boi do mundo, é o quarto exportador de suíno do mundo, já está entrando no leite e outras coisas ligadas à nossa área animal, por exemplo, se nós, se nós nos complicarmos, estão aí os nossos concorrentes externos, para dizer, vocês lá no Brasil, como no episódio da vaca louca com Pratini, nós ajudamos para que o Brasil pudesse ter um salto, dizem, olha na lei de vocês, vieram lá os canadenses nos dar de dedo, porque a nossa lei botava isso. Porque nós tomamos o mercado na competência. E daqui a pouco, no tapetão, eles nos tiram o mercado. Tomemos cuidado com relação a essas questões, porque daqui a pouco alguém falou, porque é o veterinário que tem que certificar, porque é não sei o que, o agrônomo, que é o zootecnista. Se nós fizermos isso, daqui a pouco nós podemos estar dando um tiro no pé da economia do Brasil. Ok? Então, um abraço a todos vocês e vamos na luta e nós aqui vamos ajudar, ok? O que a gente puder fazer, nós vamos fazer a nossa parte para que a agricultura do Brasil, a pecuária do Brasil, que é o sustentáculo da nossa economia, possa andar para frente. E todos nós temos um papel importante como técnicos que somos nessa área. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao deputado. O deputado Reiser é um desses deputados, assim como o Celso Modango, como o Colato, que respiram a agricultura, agronegócio, agropecuária 24 horas por dia aqui nessa casa. Quero dar o depoimento, eu sou o menor aprendiz de deputado na atividade parlamentar, mas registrar que são referências e trazem isso na agenda do dia a dia. Então, quero passar a palavra agora a um outro homem que respira agropecuária aqui nessa casa 24 horas, o deputado Valdir Colato, para que possa fazer sua manifestação já com consentimento aqui do Josélio, que eu descobri que é meio capixaba. Mas eu acabo de decidir assim, vai ser 100% capixaba. Se faltava um reconhecimento, está dado o reconhecimento. Obrigado, Josélio. Valdir Colato. Alô? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu não vou me estender tanto com o Luiz Reis aí, porque senão o pessoal que tinha que falar aqui, foram convidados, vão ficar aí, né, para dar o senhor. Então, cumprimentar o Ivaí, nosso presidente dessa sessão. Vocês podem ver que o nosso instrumento de trabalho já está meio, né? Chega quinta-feira, a voz falta. Mas eu queria cumprimentar a deputada Alcione, que é autora desse requerimento de audiência pública, né? E que dá essa oportunidade de vocês virem aqui discutir no Parlamento Brasileiro essa questão da discussão das profissões de agrônomo, veterinário e zootecnistas, que já se estende por algum tempo nessa casa, né? E o Luiz Carlos Reis já colocou aqui mais ou menos o panorama e o que nós estamos fazendo. E eu só pedi um minutinho para a presidência para colocar o que está acontecendo em cima desse projeto 1016, que já veio, já foi arquivado, voltou e está de novo na pauta aqui da Comissão da Agricultura, e que a gente está buscando um caminho para buscar uma solução para essa situação. Eu lembro bem que o debate aqui foi sempre acalorado, participativo de todo mundo, né?
E nas últimas demandas e discussões que teve aqui na Comissão da Agricultura, não houve consenso como estou vendo que hoje também não há. Né? Todo mundo tem razão, né? E aí nós ficamos no impasse. O que nós do Parlamento temos dentro dessa situação que foi criada? Né? Na última sessão que nós tivemos, num outro projeto, não lembro o número agora, que foi 28, 24, o que nós chegamos à conclusão na discussão que teve aqui na Comissão da Agricultura? Que, como não havia consenso de um lado nem do outro, da redação do projeto, do que pode e o que não pode, nossa decisão aqui da Casa, não sei se vai ser essa de novo, em cima do 10/16, mas foi o seguinte, que as classes se reunissem, buscassem o consenso e aí trouxesse para nós votarmos aqui e avalizar o consenso realizado. Pelo que eu entendi, estou vendo, não houve, né, doutor Geraldo, não houve esse entendimento, esse consenso. Então, eu queria dizer a vocês que essa casa é uma casa de discussões, de divergências de ideias, mas essa casa dificilmente vota alguma coisa que não esteja consensada. Tanto aqui na Comissão da Agricultura, muito mais difícil no plenário. Né? O deputado Alcione, que é também nosso colega de algum tempo aqui, sabe disso. Então, se não houver a discussão entre vocês e chegar a um consenso da redação desse projeto, com certeza esse projeto não vai andar aqui nessa casa e não vai andar no plenário da Câmara e nem do Senado. Né? Então, o apelo que a gente faz a vocês, sentem, discutam, tragam uma proposta consensada e essa casa vai votar. Do contrário, vai ficar esse bate-papo aqui, produtivo, claro, todo mundo se encontrando, conhecendo, mas não vai avançar. Isso que a gente tem aqui, essa decisão que foi tomada, e eu não vejo outra que a comissão vai tomar em cima desse projeto. E quando não houver consenso, não vai votar, porque vai virar uma... Como está a discussão aqui hoje, vai virar a discussão entre os deputados e as deputadas. E não vai chegar a um acordo. Então, que houvesse essa discussão, se vocês conseguissem trazer uma redação, olha, nós acertamos. Nós estamos aqui, ó, em todos, vários projetos aí que não conseguimos chegar a consenso. E não avança. Não avança porque essa casa é a casa da divergência de posições e tem que ter a maioria para poder avançar. Então, essa é a posição que foi tomada e não vejo outra que não seja essa, se vocês sentarem. Agronomia, veterinária, zootecnia, se entenderem, trazer uma proposta. Olha, essa aqui é a proposta que nós temos. Agora mesmo, essa semana, nós temos aí a lei das parcerias agrícolas, que vocês conhecem, todo mundo conhece. Isso aqui já faz uns anos que está aqui. Esta semana nós conseguimos o consenso entre as partes, né? Porque voltava, não dava, não sei. Agora chegou a consenso para nós colocar no colegiado de líderes, para os líderes pôr na urgência, para daí votar no plenário na Câmara. Mas sem chegar a isso é perder tempo. Eu queria deixar essa posição aqui para que vocês saibam como é que funciona. E com certeza, ver esse projeto para cá não vai andar, porque há diferenças de opiniões de todos os lados e quando há divergência não há como nós conciliarmos uma proposta para aprovar esse projeto, para que todo mundo saia daqui feliz, sem briga, se aplaudindo e também aplaudindo os deputados que vão votar essa matéria. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu agradeço aí a atenção e que o sucesso chegue e esse consenso venha logo para que nós possamos votar e deixar todo mundo feliz aqui. Obrigado. Obrigado, Valdir. Imediatamente ao José, à sua disposição. Senhor presidente, Opa. eu vou rapidamente, que eu estou participando também da CPI do Fundo de Pensão, vou dar uma saída aqui em frente, volto já. Perfeito. Tá? Obrigado à nossa relatora, mas os consultores estarão atentos. Porque, na verdade, até para explicar para os convidados, embora os deputados sejam os grandes relatores, né, mas tem os consultores legislativos que nos assessoram, que acompanham, que registram, e toda a audiência é registrada documentalmente, que os deputados têm a tramitação, o Reis e o Colato vão sair, tem a questão indígena debatida aqui agora, a deputada Alcione, a outra agenda, os consultores estão presentes, são eles que absorvem todo o material e possivelmente vão construir aí as propostas dentro das orientações daquela que o deputado precisa e quer. José. Excelentíssimo senhor deputado Evaí de Mello, presidente
dessa belíssima sessão, deputada Elcione, que se ausentou momentaneamente, demais deputados federais, senhores, bom dia. Eu queria pedir o silêncio dos participantes do plenário para poder qualificar ainda mais a apresentação do nosso expositor. Eu acredito que depois dos pronunciamentos do deputado Renz e do deputado Colato, acho que encheu o assunto. Poderia ser totalmente encerrada essa sessão, que eles foram brilhantes em resumir. Eu quero dizer para os senhores que eu não sou zootecnista, eu sou um zoiatra. Tá? Eu exerço a zoiatria. Quem talvez não conheça, vá no Aurélio, que lá diz zoiatria é sinônimo de veterinária. Inclusive, no Aurélio não tem a palavra zootecnista. Quer dizer, a zoiatria, como a agronomia, é uma ciência muito mais ampla, muito mais holística, tá? Muito mais efetiva, da qual a zootecnia é uma das especialidades nossa. Tá? Quero dizer para os senhores que eu tive, naquela época, estudei zootecnia geral e zootecnia especial. Tinha 4 professores, 2 em cada um, 2 agrônomos e 2 veterinários. Estudei agrostologia e plantas tóxicas. Era um agrônomo, muito meu amigo, Silvio Marbach, de saudosa memória, e Joselito Fraga. E tenho por eles o maior respeito, por ter me dado o conhecimento básico para que eu pudesse melhor exercer a minha profissão. Agora eu queria só um parênteses aqui para resolver uma coisa que está nos incomodando aos engenheiros agrônomos e a nós zoiatras. Algumas vezes fomos ofendidos nessa plenária, chamando as nossas profissões de 2 em 1. Em outros pontos dizendo que seria gato por lebre. E agora chegou um ponto de nos chamar de imoral, que a gente não pode deixar que isso passe em branco, porque nós sempre dedicamos aos agrônomos, aos médicos veterinários e aos zootecnistas o maior respeito. E uma afirmação dessa é muito grave, porque... Porque quem afirmou está ofendendo o professor doutor Paulo Roberto de Camargo e Castro, que é engenheiro agrônomo de uma magnífica escola de agronomia que é a Luiz de Queiroz, que foi ao orientador no doutorado em biologia vegetal. Como também o mesmo professor foi orientador no mestrado em nutrição e produção animal, que é uma das facetas da zootecnia. A gente vê também, e olhe bem, eu acredito que a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz recebeu muito bem, com todo o carinho, com toda a orientação. Vejo também ofensa ao doutor Carlos de Blas e a doutora Rosa Maria Carabanho, da Escola de Agronomia da Universidade Técnica de Madrid, que deu orientação ao Mota. Politécnica de Madrid, desculpe, não é a Complutense. Politécnica de Madrid, como também a um médico veterinário, professor doutor Egladson João de Campos, da Universidade de Minas Gerais, que foi o seu orientador no mestrado em zootecnia. Eu acho que ofende a todos. E até ofende mais ainda ao professor que eu fui aluno por ter estudado nos seus livros, Otávio Domingos, que é o patrono da zootecnia e é engenheiro agrônomo. E se tivesse um segundo patrono, seria o Antônio Teixeira Viana, médico veterinário, criador da raça Canchim. Então é uma ofensa geral. E eu, para encerrar esse assunto, que eu não quero mais ouvir isso, quero dizer que eu, em nome dos engenheiros agrônomos e dos zoiatras, estou devolvendo esse título, por não ter entre nossos colegas a quem outorgar.
fica devolvido. Mas, senhores, eu não poderia deixar de fazer isso porque a coisa está crescendo. E quem se comporta de uma forma tão ofensiva não pode orientar essa juventude que está batendo palma dos estudantes de zootecnia, dos novos zootecnia, mostrando uma perspectiva de futuro para eles próprios e para nós veterinários também. Tá? Isso tem que ser posto no seu devido lugar. Agora eu vejo que esse projeto de lei 1016, que interessante, a zootecnia procura o agrônomo até para fazer um projeto de lei contra os próprios agrônomos. E os veterinários também assim, talvez. Mas nós fazemos tudo. Nós queremos um trabalho conjunto. Ele não interfere somente na agronomia, na veterinária ou na engenharia de pesca. Entra na entomologia, na zoologia, na economia, na administração. Então, invade diversas outras profissões que nós queremos um trabalho conjunto. Isso precisa ser totalmente revisto. Até porque, para estabelecer os conceitos originais de zootecnia, que são espancados logo no inciso 1 do artigo 3º, e deixa para lá. Mas é bom, antes de reviver a história, eu ouvi muito atentamente o doutor Emílio Elias falar que a agronomia não foi regulamentada em 67. Foi em 1933. E a profissão de veterinária também foi regulamentada em 1933 por Getúlio Vargas. Daí ser 9 de setembro, o Dia da Medicina Veterinária. Bom, mas aqui foi citado, até como um patrimônio da zootecnia, várias vezes, a Lei 5.550 de 68. É interessante verificar a origem dessa lei. Eu tive o trabalho exaustivo de procurar a exposição de motivos que resultou no PL, que transformou na Lei 5.550, e diz claramente na exposição de motivos do ministro da Educação que a zootecnia está situada em área comum aos cursos técnicos de nível médio e aos cursos superiores de agronomia e veterinária. Está escrito na exposição de motivos. Tá certo? Então, o que acontece? A formação profissional e o exercício de qualquer uma de nossas especialidades, logicamente que tem que ter um embasamento científico, técnico da graduação, mas hoje em dia, com a dinâmica do mercado, requer muita especialização e constantes especializações, porque muito que foi ministrado em sua época, que é a minha época também, não existia coisas que existem hoje. Diagnóstico por ultrassonografia, ressonância magnética. E o que eu vejo entre nossas profissões é muito respeito entre todos. Vou citar um exemplo aqui. Quando foi regulamentada a agrimensura, que é uma uma profissão, a agrimensura, não tirou do engenheiro agrônomo, como de outros profissionais, o exercício da agrimensura, da topografia. Ao contrário, é uma somatória de atividades. Então, senhores, hoje em dia, com a dinâmica, há 50 anos atrás você se formava e tinham 10 anos, pelo menos, de conteúdo técnico-científico para exercer a profissão. Hoje a gente recebe o diploma e já com conhecimento desatualizado. Para colocar a gente tem que atualizar permanentemente durante toda a nossa vida. Mas, senhores, o Brasil é grande. O Brasil é pujante, como foi dito aqui, 215 milhões de cabeça de gado bovino, 36 milhões de suínos, ovinos, caprinos, um parque aquático fantástico por aí. Há lugar para todos. Vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar unidos e assim todos nós cresceremos, principalmente o Brasil e os empresários do agronegócio. Muito obrigado, senhor.
Bom, agradecer aí ao Josélio Andrade Moura. Próximo expositor, eu vou passar a palavra ao senhor Marcos Elias Trede da Silva, conselheiro da Associação Brasileira de Zootecnistas, também pelo prazo de 10 minutos. Antes, permite só um segundo? Só para colocar aqui, houve a manifestação do Luiz Carlos Reis, que é engenheiro agrônomo, do Valdir Colato, nosso colega catarinense, engenheiro agrônomo, e eu sou economista, mas ligado ao agronegócio, né? Estou aqui nessa Comissão da Agricultura no terceiro mandato, desde o início, sempre como membro titular. Eu dizia aqui para a colega, eu acho que os deputados foram felizes no sentido de encontrar um consenso, né? Porque eu perguntava aqui para a assessoria quantos deputados... Elcione, você é pedagoga, né? A autora do projeto é administradora, né? A autora do projeto é a Júlia. Nós não somos no caso da área, mas se você levantar quantos deputados federais tem aqui, engenheiros agrônomos e veterinários, quantos tem? 60, 70, não sei mais. Comissão da Agricultura aqui é a maioria. Zootecnista tem quantos deputados federais? Eu perguntaria, né? Aqui sim, médico. Não, só para levantar essa tese. Então, por isso que o diálogo tem que prevalecer, porque aqui na Comissão da Agricultura não passa aqui, né? Por mais que o projeto é interessante, porque aqui é uma briga de duas gerações, né? Então, nós temos que encontrar um meio, né? Eu vejo isso como neutro, né? Que não passa aqui, não passa. Na Comissão da Agricultura não passa esse projeto. Então, tem que ter um diálogo, porque é briga de classe. Vai passar, sim, depois da nossa relatoria. Que bom, Elcione, o teu otimismo. Eu passo a palavra para o próximo inscrito aí. Passar no sentido de colaborar e repor algumas questões aqui. Nada a favor nem radicalizar o projeto original, ok? Eu vou me dar o direito de fazer as minhas colocações. Já conversei com o Érico ali, da forma como que já podemos encaminhar. Eu acho que parcialismo não leva absolutamente a nada. Eu acho que todos aqui têm que somar pelo Brasil. Tem que quebrar um paradigma ainda, né? Até na UEA tem que quebrar um paradigma. Eu sei que a ministra Cátia Abreu é simpático aí a quebrar esse paradigma, que nem na Austrália, os auditores fazem auditoria nos frigoríficos, né? E as empresas que são responsáveis pelo produto, a qualidade total, é a empresa que é responsável. Mas isso aí tem muita água ainda passar debaixo da ponte. Vamos passar para o próximo. Muito bom dia a todos, senhor presidente da sessão, demais colegas de diferentes profissões aqui presentes, que com muita honra debatem um assunto de suma importância, como bem disse o nobre presidente e também os deputados que nos antecederam, para o desenvolvimento do país. E nós estamos aqui imbuídos do melhor propósito para que tenhamos, de fato, como bem mencionou e particularmente, como mencionou o colega veterinário da Sociedade Brasileira, nos deixou de mãos atadas, o doutor Josélio, né, para que tenhamos e busquemos o entendimento. Nós não estamos, de forma alguma, nos negando, por todos os pronunciamentos que aqui houve, né, em tentar negociar a melhor forma de nós tratarmos de um assunto de tamanha importância. E me desculpe, eu gostaria até de aproveitar o momento para defender a posição da professora Célia. A professora Célia é uma pessoa de extrema capacidade técnica, extrema fineza naquilo que faz na vida, muito bem educada. Então eu queria aproveitar a oportunidade, como eu estou falando, né, quase que por último, de fazer uma correção, e se houve algum tipo de ofensa, em nome da professora Célia, nós já retificamos, né, o papel que ela teve aqui, de tentar apontar numa plenária, numa casa onde se pode comentar aquilo que é importante comentar, retificar um problema sério que a zootecnia nacional passa faz muitos anos. Eu tenho 32 anos, um pouco menos militância do que os amigos que estão aqui, o doutor Benedito também já conheço há muito tempo, mas o que nós queremos, de fato, é tentar chegar num ponto em que consigamos separar o que é a atuação profissional e os campos do saber ligados à produção animal daquilo que estamos, de fato, propondo para a zootecnia brasileira, que não interfere
E se isso consta do projeto, a deputada Barbalha foi brilhante naquilo que ela falou agora há pouco tempo, nós devemos sentar e negociar. Nós já nos propusemos a fazer isso. Já nos reunimos com o sistema CONF-CREA, estamos esperando, obviamente, o sinal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que parece que não está querendo negociar. Aí é outra questão. Então, se nós estamos numa casa, num diálogo aberto, tentando fazer com que a nossa profissão, de fato, seja reconhecida e nós evitemos, e aí eu vou ter que fazer uma nova referência, colega da Sociedade Veterinária, evitemos uma liquidação de profissões, que é o que está acontecendo quando nós, de fato, nos referenciamos à linha C do nosso projeto de lei 5.550, e se nós estamos imbuídos em fazer o melhor pelo país, eu tenho certeza que cidadãos de bem, imbuídos a fazer o melhor pelo país, pela produção agropecuária do país, tem que sentar e tem que discutir mais. E nós estamos aqui nos colocando à disposição de todos para discutir, sim, aquilo que de fato está sendo mal interpretado, mal conduzido, mal orientado, ou, de alguma forma, chegarmos a um ponto em que nós consigamos, de fato, porque a nossa profissão, ela se comemora o dia da profissão do dia 13 de maio, a nossa carta de alforria, porque é isso que nós estamos aqui buscando. Como quem fala por último também faz menção a algumas questões importantes e referenciais que aqui foram relatadas, eu quero dizer aos senhores o seguinte: faz muitos anos que nós tentamos ampliar a nossa base de diálogo com a medicina veterinária e com as outras profissões. E, de fato, nós temos aqui uma certa confusão e um desvio de função de algumas instituições que foram criadas no país para fiscalizarem o exercício das profissões, que não exercem, de fato, a fiscalização da forma pela qual elas foram concebidas, na intensidade necessária, perfeito? E nós também queremos combater, doutor Benedito, senhores da agronomia, o charlatanismo. Nós queremos combater aqueles profissionais que se apresentam como tal, assim como outras profissões também fazem, e que não têm a efetiva diplomação, a formação ou a sua inscrição nos seus conselhos profissionais. Então, se nós tivermos que dissociar aqui o que é representação profissional e o que é a fiscalização do exercício profissional, deveriam estar aqui e está aqui o Sindicato dos Veterinários, perfeito? Que é quem defende os interesses da categoria profissional. Então, o que nós temos que tentar estabelecer na nossa conduta daqui para frente, e eu parabenizo a todos os veterinários, a todos os agrônomos que se deslocaram das suas bases, que estão aqui discutindo o assunto dessa importância, é que nós desçamos todos um degrau, formemos, de fato, senhores deputados e demais colegas, uma comissão para tratar desse assunto com a devida seriedade, não que eu não esteja dizendo que ele não foi tratado dessa forma ainda, mas pelo que nós vemos, de fato, é uma dissociação de interesses. E que não tem nada a ver com dissociação de interesses. Nós estamos tentando fazer com que a nossa profissão tenha um melhor espaço naquilo que ela faz, tenha um melhor espaço no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, eu queria encerrar, mesmo com menos tempo para encerrar, eu acredito que o diálogo chegará num consenso. Se não chegarmos ao consenso, nós vamos para o voto, mesmo que sejamos derrotados. E vamos apresentar novos projetos. E vamos continuar tentando criar o nosso conselho profissional próprio, porque até agora nós não tivemos um espaço para diálogo com o Conselho Federal e com os conselhos regionais de medicina veterinária. Obrigado. Eu acredito que essas manifestações também têm uma relação direta com o respeito que nós temos a todos os profissionais que aqui estão de outras profissões. E eu quero encerrar a minha fala dizendo o seguinte: de fato, nós não queremos qualquer tipo de mutilação a qualquer outra profissão. Os senhores podem estar certos disso. Nós temos sido muito bem formados por médicos veterinários, por zootecnistas, por engenheiros agrônomos. Os nossos continuam sendo formados dessa forma. Não queremos a mutilação, mas não queremos ficar com as próteses. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Passo imediatamente a palavra para o César Amin, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná. Depois do César temos o Cristiano. Cadê o Cristiano?
Bom dia a todos, senhores deputados presentes. Os que falam por último têm que ser bastante objetivo e não repetitivo, ou ser repetitivo e dar ênfase àquilo que de fato é de direito, se encaminha para um denominador comum. Eu quero lhes dizer que, em representando a Federação Nacional dos Médicos Veterinários, eu tenho uma grande tristeza, enorme tristeza, de estar trabalhando nessa pasta que desde 2008, uma situação extraordinariamente leviana, insana, prejudicial ao país. Digo-lhes mais, começo pelo campo, 38 anos de campo eu tenho. A evolução que a zootecnia, a agronomia e a veterinária tiveram nesses últimos 35 anos de relação profissional, sem corporativismo, com muita cooperação, 35 anos depois, vejam o espelho que a nossa agropecuária tem no cenário nacional e no cenário internacional. Isso, minha gente, foi quebra de paradigmas, porque se há 38 anos atrás existia um corporativismo institucionalizado, ele foi rompido e nos rendemos ao profissionalismo do indivíduo, da profissão, da desenvoltura profissional dos médicos veterinários, dos engenheiros agrônomos, dos zootecnistas, como anfitriões desta produtividade nacional. Nós não podemos romper absolutamente, deputado, que dirige essa casa nesse momento. Nós não podemos romper o cenário que nos liga na cadeia produtiva. Nós somos elos inseparáveis, indissociáveis, dentro da cadeia produtiva. Os produtores agradecem por essa nossa habilidade profissional. Nós somos hábeis profissionalmente, nunca inseguros profissionalmente. Não é retirando de alguém alguma coisa, é que eu posso me projetar a vocês acadêmicos, que são a maioria nesse plenário. Nem que seja a maioria ruidosa, porque eu fui acadêmico e esse é o papel de vocês. Não vai ser por aí que a atividade profissional de vocês se viabilizará no mercado de trabalho. Sigo em frente com o aprendizado. Eu quero aqui repassar o que o engenheiro agrônomo me pediu nessa plenária para deixar aqui bem registrado. Pascoalim, eu fui o propulsor e sou o propulsor do zootecnista e inseri-lo no mercado de trabalho. Eu dei muitos empregos e quero continuar dando muitos empregos para os zootecnistas. E acredito que os zootecnistas saberão reconhecer isso dentro da classe agronômica, porque ninguém vive do espaço vegetal sem o espaço animal. Vossa Excelência, eu nem precisaria aqui, doutor Emílio, estar falando mais. Vossa Excelência foi completo na sua explanação. Se nós temos uma coisa desse país que funciona de maneira produtiva e harmoniosa, somos nós. Agora, na medida e na proporção que nós avançarmos na radicalização, chamo a responsabilidade de todos os líderes nacionais, profissionais que aqui estão. Nós temos que ter o bom senso para não desequilibrar essa amizade profissional. Porque alguém aqui que me antecedeu falou com timidez, mas com clareza. O ruído já chegou a vários cantos desse país, que querem tomar de assalto o nosso parapipi para papá. Isso é complexo, gente. Não destruam a amizade e o reconhecimento profissional. Não é retirando de alguém que você vai justificar o mercado de trabalho. Estrangulamento de mercado existe para todos nós. Paraná hoje tem 24 escolas de medicina veterinária. Estamos formando 900 médicos veterinários por ano. O nosso desafio é encaminhá-los para todas as áreas que façam essa interface com a necessidade nacional. Nós estamos na busca dentro das faculdades de um profissional eclético, de um profissional que interprete cadeia produtiva e que se aprofunde num dos elos dessa cadeia e a conduza para o ritmo da produtividade e do emprego, da geração de emprego e de renda, mas com demais respeito profissional. Vamos parar. Por favor, um pedido que eu faço. Desde 2008 eu acompanho isso.
Custo Brasil desnecessário. Nós poderíamos estar aqui somando com os deputados federais, colocando os efetivos gargalos que ainda temos na agricultura, na pecuária, no agronegócio, na agricultura familiar. Nós temos gargalos, nós poderíamos estar trazendo isso para o debate. Isso efetivamente. Eu não quero aqui absolutamente entrar nas raízes das vossas reivindicações. Eu até entendo algumas delas, mas me reservo o direito de não colocá-las em público. Em público. Não é aplaudindo, não é ovacionando, não é medindo forças que nós vamos evoluir. Até agora, ainda eu acho que existe uma proteção dessa discussão num ambiente contornável. Eu não deixaria ninguém de fora nesse processo para nós discutirmos. Mas vamos discutir o número excessivo de faculdades, vamos discutir a não apropriação desses conteúdos de formação das faculdades que estão aí, se forma, investe, tá? E depois frustra no final da linha. Vamos ver se nós temos escolas demais, vamos ver se nós estamos formando ou funcionando com meia dúzia de alunos. Vamos ver se nós não estamos com Custo Brasil embutido nos nossos cursos, que realmente nós possamos trazer deputado para essa casa, para reaver, realinhar, até porque não dizer o número de escolas, os seus currículos. Isso é construção. Para finalizar, eu diria para vocês que a deputada propositora Júlia Marinho e a deputada Elcione Barbalho, que infelizmente ela não está nesse plenário, nós devemos sim a elas, tá, as nossas orientações. Nós vamos nos aproximar cada vez mais delas e oxalá que nós não levemos essa discussão por muito mais campo e sim identifiquemos quais são exatamente aqueles assuntos que nós podemos construir para esse país. Desculpe minha eloquência, mas talvez eu fiquei assim muito por causa da sua fala. A sua fala mostrou a quebra definitiva de paradigma. Saia da planta para o universo de cadeia produtiva. Como foi difícil no início para o agrônomo entender isso. Hoje você, agrônomo, é imprescindível no processo de produção agropecuária. A você, zootecnista e estudantes, são imprescindíveis com o que tem hoje, imprescindíveis nesse processo. E a vocês, médicos veterinários, parabéns por não exercerem corporativamente as vossas profissões. Vamos fazer, interligá-las e não façam, veja bem, da minha fala, um processo de vaia ou de aplausos. Eu só quero colocar como um processo de reflexão e não colocar desequilíbrio nesta relação profissional. Muito obrigado e desculpa por ter emocionalmente me posicionado. Obrigado, doutor César. Imediatamente passo a palavra ao doutor Cristiano Barros Melo. Fala pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da nossa UNB. Senhor deputado, presidente, bom dia a todos. Eu falo em nome da Universidade de Brasília, ali, nossa diretora, professora Simone, da faculdade presente, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Então, bom dia a todos, senhores deputados, presidente, membros da mesa, estudantes, que é o nosso objetivo maior, como professores. E nós gostaríamos de fazer um contraponto rápido, por gentileza. O nosso país, o tamanho do nosso país já foi falado muito bem, maior exportador de carne bovina do mundo, só a exportação de carne cresceu 260% em 10 anos. O que é que cresceu nesse país, nessa dimensão? Exportação de gados vivos, de gado vivo, cresceu 3.000% em 10 anos. Exportador de carne de frango, maior do mundo, terceiro maior produtor de carne de frango, um dos maiores de carne suína, uma das maiores tropas de equídeos do mundo, por favor. Então, isso reflete onde nós estamos hoje, século XXI. É triste, a gente está, nesse momento, discutindo uma questão que já foi reprovada 2 vezes, essa é a terceira vez que vem sendo apresentado, desde 2008 vem sendo discutido isso. Então, não há lugar para amadorismo nesse cenário que nós estamos mostrando aí. Então, conflitos nessa área são desnecessários, são inoportunos, um país com essa dimensão, tanta coisa precisa ser feita. Nesse momento, o nosso país atravessa uma crise importante,
né? O mundo está de olho no nosso país. Então, esse movimento de criação de reserva de mercado é um movimento típico de países de terceiro mundo. Nada mais que isso. Interessa a grupos ligados à improdutividade, produção acadêmica insuficiente, que necessita de reserva de mercado por falta de colocação profissional. Então, o nosso país não aceita mais isso. Próximo. Importantes parlamentares vêm sendo reiteradamente induzidos ao erro. Questões que interessam exclusivamente aos grupos que fornecem insuficiência, assessoria técnica. Por isso que nós estamos aqui a terceira vez. Distoante da realidade do agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro não quer isso. Distoante das competências profissionais relacionadas à atividade agropecuária brasileira. Não é? Muito breve nós seremos o mais importante do mundo, o país mais importante do mundo. Então, veterinários, agrônomos, zootecnistas, todos são necessários e precisam estar em harmonia. Nós não podemos estar perdendo mais, gastando mais tempo discutindo questões dessa natureza. Por isso, o PL 1016/2015 é inoportuno, prejudica o Brasil e o agronegócio. Por quê? Próximo. São mais de 100 mil veterinários, já foi mostrado, cerca de 8 mil zootecnistas, né? Será que tem tudo isso atuante aí? Não é uma produção animal pujante, né, onde todos devem contribuir. Então, esse projeto de lei não possui fundamentação ou justificativa técnica. Próximo. Não é? Representa uma aberração e um flagrante ataque à Lei 5.517, de 23 de outubro de 68, nas competências do veterinário, as competências dos agrônomos. Não é? Próximo. Não vou entrar em detalhes aí, nós temos pouco tempo. Questões de pesquisa, a pesquisa é ampla, é para todos. Né? A gente vê os quantitativos, pelo menos na nossa universidade, de profissionais que estão ligados à pós-graduação. Né? Então, hoje a produção de cada um é pública, existem os currículos Lattes. Né? Então, cada um que falou, vamos lá olhar o seu currículo Lattes. Próximo. A questão das pesquisas e trabalhos ligados à biologia, à zootecnia, bem como à bromatologia em especial, está claro lá, não é para todos. Próximo. Então, na visão da academia e da ciência, né, essa alteração da Lei 5.550, de 4 de dezembro de 68, é infundada. Não é? Então, a alteração proposta, ela usurpa prerrogativas da veterinária, né? E visto que a zootecnia também tem formação deficiente para a reprodução, por exemplo, né, onde se fala lá em exercer a responsabilidade técnica em empreendimentos em que se reproduzam, criem e comercializem animais domésticos, selvagens, insetos úteis ao homem e organismos aquáticos. Da mesma forma, pretendem atuar em processos de biotécnicas de reprodução assistida de animais domésticos, selvagens, insetos úteis ao homem e a organismos aquáticos. Próximo. Da mesma forma, a zootecnia apresenta formação inexistente, atividade ilegal para sanidade e inspeção, tecnologia de produtos de origem animal, né, quando pretendem exercer a supervisão técnica do processo das tecnologias de produtos derivados de origem animal. Né. Atuar na promoção da saúde dos animais domésticos também, né, não tem formação para isso. Próximo. Esse é o conselho que defende. Não, eu não estou representando o conselho. Temos ilustres representantes aqui. Eu preciso começar no plenário, o expositor fazer a sua apresentação, depois está todo mundo com tempo, eu preciso do respeito de vocês, de todos, indistintamente. Porque nós estamos com a ordem de dia aberto, eu posso, se abrir votação, é suspensa a sessão, então vamos aproveitar o tempo. Obrigado, deputado. Então, a questão crítica, né, absurda, é a privação do exercício profissional das futuras gerações de veterinários. Né? Quando, no artigo 2º, revoga-se a linha C, né, da Lei 5.550, no seu parágrafo único, fica assegurado o direito ao exercício da profissão de zootecnista, ao engenheiro agrônomo e ao médico veterinário, que tenha se graduado até a data de entrada em vigor dessa lei. E depois? Está lá escrito. Não é? Muitos me antecederam aqui e falaram que não tem agressão alguma para a veterinária ou para a engenharia agronômica. Não é? Bom, então o nosso entendimento é que é descabido e irracional, não é? Quando a
na própria justificação do PL, está lá explícito que o direito conferido a alguém que não tenha cursado as disciplinas que compõem a grade curricular do curso de zootecnia, para exercer em sua plenitude a profissão de zootecnista, é sem dúvida descabida e irracional. Está lá escrito na justificação do projeto, não é? E muito diferente do exercício comum de determinadas atividades em que outro tem adquirido a capacitação. Então, o nosso entendimento, para finalizar, senhor deputado, é que é descabido e irracional, na realidade, é conferir a alguém, por força de lei, uma atribuição a que ele é incapaz de realizar, como no caso, por exemplo, da sanidade e inspeção, disciplinas às quais o zootecnista não tem formação acadêmica, grade curricular e nem competência, né? Então, o próximo. Então, por todo exposto, o projeto de lei ele deve ser completamente rejeitado pela Comissão de Agricultura. Agradecimentos aos colegas agrônomos, os colegas da Engenharia de Pesca, também da própria zootecnia, que não coadunam com isso, né, porque o campo está harmonizado, sendo essa uma situação desnecessária. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, Obrigado, Marcos, pela sua exposição. E encerrada a inscrição dos oradores, quero passar a palavra à nossa relatora, a deputada Alcione Barbalho, para suas considerações. Evair e demais deputados aqui já falaram, que fizeram presente. Eu gostaria primeiro de cumprimentar o deputado que foi o autor desse momento que nós estamos aqui, Eduardo Fraga. Alberto Fraga. Eu acho que foi muito boa a iniciativa dele, porque a gente pode perceber que os ânimos aqui estão bem exaltados. E gostei demais da colocação feita pelo Aizer. Mas ele fez uma colocação muito clara, que a gente tem que fazer o melhor, chegar a uma conclusão, chegar a um consenso, para poder atender não só cada área que está aqui presente, seja o zootecnista, seja o veterinário, seja o agrônomo, enfim. Eu creio que foi até bom ele ter falado que eu não sou da área. Eu sou pedagoga, mas eu estou há 5 anos, eu estou há 5 mandatos nessa casa. Eu já passei por todas as áreas aqui dentro e eu faço também esse perfil de conhecer um pouco de cada atividade, de cada comissão nessa casa. Realmente, esse primeiro projeto foi colocado aqui pelo Marinho, esposo da atual deputada que retomou e trouxe de volta esse PL. Mas eu creio que eu, inclusive, estou coletando todas as falas aqui dentro. E pedi ao Eric, que vai nos assessorar, vai nos dar o caminho. E senti também no momento em que o presidente da Comissão de Agricultura me repassou essa responsabilidade, eu peguei e disse, olha, você me ama, viu? Muito obrigada. Porque eu sei que isso é uma questão também do corporativismo. Todos aqui têm seus direitos. Eu acho que todo mundo está querendo construir um país melhor. Está pensando na economia, está pensando no desenvolvimento, na geração de emprego, enfim. Eu acho que nós temos obrigação, todos aqui têm obrigação de pensar grande nesse momento. Não é só a zootecnia, não é só o agrônomo, não é só o veterinário que tem que puxar para si essa autoridade, essa autonomia e esse direito. Eu não vi como imoral, até que você colocou, eu acho que foi até uma palavra pesada, mas eu sei que a empolgação e a defesa, né, em prol de cada categoria, da sua categoria, no caso, a gente, de repente, exacerba. Mas eu só não vi nessa casa boi voar. Aqui não existe bobo. Eu até costumo dizer que desenhe uma vaca na parede, tira o leite e ainda bebe. Aqui você encontra de tudo. Mas aqui tem pessoas compromissadas, creia. Pessoas compromissadas. Tem deputados sérios. Deputados sérios. E eu me considero. Eu estou no 5º mandato. Não estou aqui em favorecimento de ninguém, de nenhum segmento.
sempre me mantive de cabeça erguida e entro aonde eu quero de nariz para cima, erguido. Sou respeitada por qualquer companheiro dentro dessa casa. Não tem a questão ideológica. Eu sou do PMDB, fui fundadora do MDB, estou no 5º mandato, mas eu transito na mais extrema esquerda à mais extrema direita. E creia, nós faremos o melhor. A seriedade, a minha palavra, vocês terão aqui. E quando eu disse que nós procuraríamos juntar todos vocês, para que a gente possa aprovar um parecer e um PL que atenda toda essa demanda, creio que eu farei. Creio que o primeiro foi arquivado. Tentei colocar com o primeiro relatório que me fez, eu realmente não tive essa oportunidade, por isso que eu parabenizo o Alberto Fraga de eu ter tido essa oportunidade de estar todos, junto com todos vocês e trazer todo esse potencial, todo esse manancial de informações. Eu quero parabenizar cada um de vocês, quero agradecer sinceramente essa oportunidade e essa riqueza de informações. Disse para vocês que não é a minha área, mas nós temos que ter, acima de tudo, discernimento. Tem que ter lisura e tem que ter, acima de tudo, conhecimento de ler, de procurar saber, a humildade de pedir ajuda para que a gente possa fazer o melhor. Eu quero agradecer a você também, tá? Parabéns pelo encaminhamento. Você não é tão novo aqui, né? Talvez um pouco mandato, mas com uma experiência muito boa, porque você soube administrar, inclusive, as palmas. Eu estou aí na CPI do Fundo de Pensão lá, também estava bem aquecido, e até eu acho que agradeceram que a ordem do dia está começando para poder acalmar os ânimos. Então eu quero apenas agradecer. Obrigada a todos vocês. Creio que nós estamos abertos a qualquer conversa, mas eu creio que o que foi me repassado, as observações, isso tudo está sendo também gravado. Nós poderemos perfeitamente somar da melhor forma possível. Muito obrigada. Em nome do deputado Alcione, eu tenho uma certeza que há coisas que Deus coloca a mão. Eu tenho certeza que o deputado Irajá, na felicidade, na inteligência típica dele, escolheu o deputado Alcione por seu equilíbrio, pela sua experiência, pela sua retidão. Tenho certeza, por ser mulher, contribui muito nos equilíbrios das forças. Como mãe, tenho certeza que vai acolher todos os filhos no seu relatório e todos serão contemplados. Obrigada. Eu que faço um trabalho sobre sucessão aqui na CAU, tenho certeza que esse relatório está em boas mãos e vai encontrar o equilíbrio necessário para o bem da agropecuária no Brasil. Parabéns. Para falar em nome das assembleias, prestigiar o colega parlamentar estadual, eu queria passar para tempo por 2 minutos pelo deputado Rasca Rodrigues, do Paraná, para poder falar em nome das câmaras estaduais. Bom dia, presidente dessa mesa. Eu sou Rasca Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, sou ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, sou ex-diretor da Federação Intersindical dos Engenheiros, represento aqui a Câmara de Agronomia. Nós abrimos picadas, remamos contra mares revoltos, conquistamos patamares que orgulham a agropecuária brasileira. Hoje, referência no mundo. E nunca tememos nesse período a concorrência profissional. Aprendi desde cedo que quem não tem competência não se estabelece. Querer atribuições privatistas é reconhecer a falta de competência. É anular a competição profissional, intelectual e tecnológica. É impor à agropecuária um profissional que pode pôr em risco o próprio negócio, que é essa conquista hoje do mundo. É a negação da cria contra o criador. É antiético. É reconhecer que sua base restrita curricular foi um erro profissional de mercado. É reconhecer que o fato técnico e científico não é suficiente para encontrar trabalho. Qual entidade agropecuária brasileira corrobora oficialmente e formalmente com esta nefasta iniciativa? Do frango? Do bovino? Do suíno? Qual? Deputado que preside, companheiro do PV. Qual mercado dos nossos produtos estão sendo
indesejados no Brasil e no mundo por causa dessa situação? Entendo que a competição existente hoje entre essas nossas profissões foram importantes para o crescimento tecnológico da nossa pecuária no campo. Nunca tememos profissionalmente o zootecnista, até porque nós o geramos dentro do nosso ventre, dentro das nossas faculdades, dentro das nossas universidades, dentro dos nossos laboratórios, com as nossas picadas que fizemos ao longo desses 70, 80, 90 anos. Para poder encerrar. Com as nossas pesquisas, um minutinho, com o nosso ensinamento construído com muito suor e trabalho. Assim, senhoras e senhores, sentimos traído por nossos filhos que até então nunca tinham nos dado demonstração de suas infidelidades e oportunismo. Não entendo como uma situação. Portanto, em nome dos nossos profissionais de agronomia veterinária, da nossa evolução da pecuária a partir da competição profissional que temos hoje, peço arquivamento dessa iniciativa que contrapõe a pecuária moderna e a livre competência. Senhor presidente, respeito e competência não se põe, se conquista. Tivemos aqui profissionais da zootecnia muito bem preparados e qualificados, que têm formado muitos zootecnistas que estão encontrando no mercado. Ter competência privatista é reconhecer que perdeu, pois não há nenhuma manifestação da sociedade brasileira nesse sentido. Pelo contrário, o convívio dos atributos profissionais entre nós fez que conquistássemos o desenvolvimento intelectual. Portanto, não é imoral. Não é 2 em 1, como disse a doutora Célia. Até porque nós temos eletrificação rural, nós temos a silvicultura, nós temos construções rurais, nós temos maximotores, economia rural, agrimensura, todas essas profissões nós temos atribuição. Faz quem tem competência para fazer. Eu não sou engenheiro agrônomo zootecnista, porque eu não tenho competência para ser zootecnista, eu sou ambientalista. E entendo, portanto, que não há exigência de rastreabilidade profissional naquilo que estamos fazendo hoje, estamos conquistando o mundo. Portanto, o melhor caminho para esse projeto, senhor presidente, é o arquivamento. Antes das considerações finais, para ficar registrada a presença aqui do Evandro José Martins, da Câmara de Agronomia de Santa Catarina, José Roberto Hernandes Silva Rodrigues, da Câmara de Agronomia do CREA do Espírito Santo, o Jânio Borges, diretor financeiro do CREA do Mato Grosso do Sul, do José Arthur Martins, vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, do Emílio, vice-presidente da Confaeab, Cid Muraish, coordenador do CREA do Tocantins, o José de Souza, do CREA do Goiás, isso mesmo, Gustavo José Cardoso, do Confeia, o Alfredo Marque Diniz, coordenador nacional de Engenharia Elétrica do Confeia, o Lúcio Antônio Ivaí do Sul do Confeia, Célio Mouro Ferreira Geragamo do Confeia, o Helder Santos, Kleber Santos, das Câmaras de Agronomia, José Ney Brito, coordenador, presidente da FENEM, isso mesmo? Nosso deputado, o Emanuel Elzo, que é o secretário da Associação Brasileira de Zootecnistas, o Kleber de Souza Santos, né, da Câmara Especializada de Agronomia, Simone, da Universidade da UNB, e o Kleber Santos, da Coordenadora Nacional das Câmaras Especializadas em Agronomia. Para o seu encerramento e considerações finais, quero passar ao doutor Emílio por prazo regimental rígido de 1 minuto. Antes disso, a presença do deputado Alfredo, do nosso Paraná. Por favor. Você rígido no prazo. Eu pedi para... Conte a partir de agora, deputado. Eu pedi para voltar por 2 razões. A primeira, para ter a ousadia de dizer aos senhores que o diploma recebido pela minha profissão tem um título, engenheiro agrônomo. Não tem 2 títulos. Engenheiro agrônomo nenhum, que é só engenheiro agrônomo, tem o direito de exercer a profissão de zootecnista. Ele sim, ele é especialista em zootecnia. Um médico não diz assim, eu sou neurologista, eu sou urologista, ele diz, eu sou médico urologista. Eu sou engenheiro agrônomo zootecnista. Então, eu tenho a ousadia de dizer que o texto da lei de 68, que fala profissão, pode riscar isso e jogar fora, porque o texto da lei está errado. Se é isso que está motivando a discussão, tirem o termo profissão, porque não é
a retirada desse termo que vai fazer com que os engenheiros agrônomos deixem de trabalhar em zootecnia e os médicos veterinários também. A lei que me rege, a lei que rege a profissão do engenheiro agrônomo é o Decreto-Lei 23.196 de Getúlio Vargas. Não é a lei do zootecnista que diz o que o engenheiro agrônomo tem que fazer e muito menos o que o médico veterinário tem que fazer. Eu espero que tenha sido claro. E se os meninos quiserem aplaudir, eu vou ficar satisfeito. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Emílio. Imediatamente, doutor Benedito, presidente do Conselho Federal de Medicina, também por prazo regimental e rígido de 1 minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas quero aqui rebater algumas colocações que foram feitas de uma forma até deselegante em relação ao Conselho Federal. Nós sempre estivemos abertos aos zootecnistas, tanto que dentro do sistema existe zootecnista do Conselho Federal, existe zootecnista que foi presidente de Conselho Regional, mas a reivindicação que sempre foi colocada aqui por parte do doutor Marcos Traudo é de que haja uma divisão de metade, metade. Isso é impossível. Como é que se pode dividir, do ponto de vista político, vagas em que se disputam 100 mil veterinários e 8.400 zootecnistas? Que correlação é essa existe? Então, é bem verdade que se você quer candidatar ao Conselho Regional, você tem que ter um peso político para você ter representatividade e angariar votos e ser membro de um conselho. Infelizmente, o doutor Marcos Traudo, com toda a liderança que ele exerce no Paraná, ele nunca foi candidato e nunca foi convidado para participar de conselho. Então, eu quero apenas dizer à deputada que nós também estamos abertos. E nós procuramos, quando o deputado Zequinha nos convidou para participarmos do debate lá em Belém, estivemos na casa dele, mostrando que aquele projeto de lei que é diferente desse, esse aqui agora está colocando mais coisas do que aquele que era originário. Como que diz, já que nós vamos pedir, queremos 5, mas vamos pedir 50, porque se não ganharmos 50, nós vamos ganhar os 5. E eu entendo que não é assim. É através do diálogo que nós podemos sentar, e o Conselho Federal de Medicina Veterinária e todo o seu sistema está aberto a esse diálogo. Muito obrigado e quero parabenizar ao deputado Rasca Rodrigues pelas suas colocações. Obrigado, doutor Benedito. Quero passar ao doutor Eliseu com as suas considerações finais por prazo de 1 minuto. Eu gostaria só de pedir realmente o arquivamento desse processo, até porque aquilo